Tá vendo? Paulo está indicando aqui, o grupo do marxismo está se benzendo. Ah, meu Deus, né? Meu filho, desespero da gata. Não tem noção, não. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai dar início à apresentação do grupo 5, que ficou encarregado de falar sobre as teorias marxistas do direito, né? E aí eu já passo a palavra ao grupo para iniciar a exposição. É só compartilhar a tela aí e a gente já começa, tá? Questões técnicas, burocráticas. Pode tacar o play, aquelas. Oi, pessoal, ficou sem áudio, mas bom dia a todos, né? Como vocês podem perceber, não sou a Fátima Bernardes, né? Infelizmente, ela está de férias, infelizmente para a gente, né? Felizmente para ela, curtindo as férias. Mas aí eu vou estar apresentando aqui o programa para vocês hoje. E hoje vai ser um pouco diferente. Vieram aqui alguns alunos convidados da UFRN para explicar para a gente um pouco sobre teorias marxistas do direito. Antes deles começarem, eu queria só introduzir aqui algumas coisas para vocês sobre quem foi Eugênio Pachucanes. Para quem nunca ouviu falar dele, esse nome estranho, né? Já dava para esperar que ele foi um jurista russo. Ele morreu em 1937, aos 46 anos. Era formado pela Universidade Estatal de São Petersburgo e foi membro do Partido Bolchevique. Essas informações, principalmente a de que ele foi membro do Partido Bolchevique, faz com que a gente possa ter uma noção melhor de qual contexto histórico ele se localizava e o porquê de todas as ideologias, as ideias que ele traz aqui, de onde veio esse pensamento e essa crítica. Ele foi membro do Partido Bolchevique, esteve em diversos cargos importantes dentro desse, e foi no período da Revolução Russa. Por isso, vocês vão perceber, né, ao longo da apresentação, que existe uma relação muito grande entre esse posicionamento dele e tudo que ele viveu e que o contexto histórico dele tinha na época. Sem mais delongas, né, eu queria trazer aqui, né, iniciar essa apresentação com uma contextualização rápida do que é o capitalismo, porque já que nós vamos falar sobre uma teoria que é marxista, nós precisamos entender o que é que, essencialmente, ela critica e compreender, né, de verdade o que é esse ponto que ela está criticando, para a gente entender a crítica como um todo. Enfim, para quem não sabe ou resta alguma dúvida, o capitalismo é um estilo econômico, um modelo econômico de organização social que se originou a partir do feudalismo e ele passou por diversas fases. Nós estamos agora na terceira fase do capitalismo, no caso, né, que é a pós-industrial, já passamos da comercial, da industrial, estamos agora no tempo de capitalismo financeiro. E é muito curioso perceber que durante, né, a evolução do capitalismo existiu uma mudança social de solidariedade mecânica para solidariedade orgânica dentro de toda a sociedade, e isso fez com que precisassem a existência de contratos, né? Quando se começou a vender a mão de obra como uma mercadoria, precisou que existissem contratos para regulamentar isso e ter toda uma organização social, já que não era possível mais manter só aqueles combinados de boca, como poderia ser mantido na época da solidariedade mecânica. E aí, quando a gente cria esses contratos, que a gente, né, dá uma forma social para o trabalhador, e aí se origina o fenômeno jurídico. Mas, continuando, passando para quem vai explicar de verdade, né, toda a teoria de Pachucanes, eu queria perguntar para ti, Paulo, se você pode explicar para a gente um pouco sobre qual que é a metodologia de estudo de Pachucanes, para que a gente possa compreender todo esse pensamento dele e entender como que ele fez esse estudo. Olá, boa noite a todos e a todas e a todos. É uma honra estar aqui debatendo com vocês sobre um assunto tão instigante quanto é o pensador Pachucanes, revolucionário no seu conceito de direito, por assim dizer. Então vamos lá. Para entender essa metodologia de Pachucanes, é interessante perceber qual é a diferença da ciência, né? Que ele também traz em seu capítulo 1, no qual é a base do meu estudo.
Basicamente, as ciências elas se diferenciam a partir do método de aproximação com a realidade concreta do seu objeto. Geralmente, chegar a essa realidade concreta acontece a partir da análise de elementos simples até os complexos. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, nas ciências naturais, quando a gente estuda o corpo humano. O corpo humano, na totalidade, ele só é compreensível a partir das estruturas menores. Mas e quando não tem esses elementos simples concretos? Aí a gente parte para as abstrações, que é o ponto-chave, né, da discussão de Pachucanes também. Porque essas ciências sociais, que trabalham de forma tão lúcida com as abstrações e as transformam em realidade concreta, têm um papel primordial de fazer essa transformação do que é ideal para o que é concreto. E aí entra, por exemplo, o pensamento de Marx, ao qual ele vai trazer para o próprio conceito de direito burguês, né, propriamente dito. Percebendo dessa forma, a gente entende que há, né, relações sociais que determinam estruturas, e o direito é uma delas. O direito ele surge a partir das relações sociais determinadas dentro da sociedade capitalista. Relações essas que são econômicas e também sociais. Veja bem, ele fala em estudar o que é mais simples até o que é mais complexo. Ele pega, então, a forma jurídica que existe na humanidade e que vai evoluindo de acordo com a construção social, com a evolução social e histórica, até chegar no seu estágio superior de desenvolvimento, que seria, então, a sociedade burguesa. E essa sociedade burguesa vai utilizar dessa forma criada, né? Obviamente, de forma jurídica. As relações, então, elas são determinadas e as pessoas viram, então, sujeitos de direito, né, a partir dessa concepção. E esse é o grande ponto de Pachucanes. Inclusive, que vai se divergir entre marxistas, isso aí os colegas vão falar depois, né, porque ele estabelece essa relação como fundante do direito. O direito ele só surge dentro da sociedade capitalista estabelecida. Ele é uma realidade histórica e não abstrata, como muitos dos filósofos do direito já discutiram. Basicamente, seria esse o ponto-chave. Muito obrigada pela contribuição. Acho que ficou muito claro uma coisa, né, que às vezes fica um pouco abstrato, trazendo até um pouco da própria metodologia do Pachucanes, né, para essa apresentação. Mas então, para a gente começar a entender então a teoria, né, a teoria do próprio Pachucanes, eu queria saber se você, Carlos, podia explicar para a gente um pouco sobre a teoria geral do direito, para a gente continuar nesse processo de conceituar e entender o que o Pachucanes está criticando. Eu acho que você está mutado. Eu acredito que foi algum problema técnico, tipo no microfone do fone, por exemplo. Se tiver como deslogar, ou se quiser que eu explique essa parte, tudo bem. Ai, professor, desculpa interromper assim do nada. Posso continuar? Ou espero ele voltar para apresentar a parte dele? O pessoal está ouvindo? O pessoal tá ouvindo? Sim, agora sim. Ah, graças a Deus. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, telespectadores. Deu uma preocupação agora, mas vamos lá. Claro que eu vou poder explicar, né, Bárbara, assim, teoria geral do direito. Eu achei bem legal o texto do Pachucanes, né? E assim, a partir do momento que eu comecei a ler o texto, fui também buscar outras bibliografias e eu verifiquei que a teoria geral do direito remete muito a uma questão que se chama metalinguística, né? O que é que seria essa metalinguística? Seria um pouco do que está aí nessa tirazinha do Maurício, né? Que aí chega uma pessoa pergunta para o Maurício, para ser chamado de tira, quantos quadros ele precisa ter no mínimo, Maurício? 3. E a tira só tem 2 quadrinhos, no fato. Então, metalinguística é um pouco disso, né? É uma linguagem explicando outra linguagem. E é basicamente isso que se tem na teoria geral do direito. Passar. Então, assim, a teoria geral do direito seria essa metalinguística, mas seria o quê? Seria o direito explicando a linguagem do direito. A partir do momento que tem essa explicação, a gente tem a teoria geral do direito. E o que é que Pachucanes ele desenvolveu no texto dele, né? Ele falou que a teoria geral do direito ele se fundamenta na consolidação de 3 conceitos fundamentais. Aí, turma, o que é esses 3 conceitos fundamentais?
é a norma jurídica, a relação jurídica e o sujeito de direito. E aí você pergunta, o que é realmente cada item desse? Aí pode passar. Bom, a norma jurídica é basicamente o texto, né? Assim, é a norma, é o que está escrito, é o que está realmente documentado. Esse seria esse conceito mais básico que está realmente espalhado aí por toda a bibliografia. Pode passar. Já o conceito da relação jurídica estaria relacionado sempre um conjunto, quando esse conjunto de normas, ele apresenta uma certa relação, né? Tipo, entre dois sujeitos, no caso. A gente tem ali um credor, um devedor, a gente pode ter ali um pai e um filho, né? Sempre que tem uma certa relação, a gente tem esse conceito de relação jurídica, né? Passar. E o sujeito de direito, né, o terceiro conceito fundamental, ele está presente em todos nós, assim, tipo, nós seríamos o sujeito de direito, seria as empresas, seria o governo, né, o Estado, tudo isso está relacionado a esse conceito de sujeito de direito. E aí tem uma afirmação bem legal no texto do Pachucanes, né, que ele coloca o seguinte: as categorias jurídicas fundamentais não dependem do conteúdo concreto das normas jurídicas. Aí, como assim, né? Vamos interpretar o que é... Não. Vamos interpretar ainda o que é cada conceito, né? Eu vou passar um anterior. O que é cada conceito? A gente tem aqui que o que é concreto, no caso? Concreto seria, imaginar assim, o conteúdo que está numa norma, né? Tipo, o direito civil, direito empresarial. Lá vai ter uma figura, um sujeito no direito civil, sujeito no direito empresarial. Mas esses dois conceitos, eles estão relacionados a um conceito mais abrangente, né? Que é de sujeito de direito. Então, assim, esses conceitos, o sujeito de direito, a norma e a relação, eles existem antes mesmo da norma estar escrita, entendeu? Então, é como se fosse... aí sim, passando próximo. Aí é que a gente teria esse conceito, né, de que é que realmente surgiu primeiro. Porque, assim, se a gente imaginar que o ovo... É um paralelo com a história do ovo e a galinha. Se a gente imaginar que o ovo, né, é a teoria geral do direito, aí a gente teria que imaginar quem é que foi a galinha que gerou essa teoria geral do direito, né? E aí a gente vai remeter a galinha como ela tendo surgido no século XVIII, né, durante a Revolução Francesa, que aí começaram essa questão de começar a documentar, surgiu a Constituição, começou a surgir normas escritas, e a partir do momento que se surgiram essas normas escritas, aí passou a realmente existir começaram a se desenvolver essa figura. Isso aqui é um sujeito de direito, isso aqui é uma relação jurídica, isso aqui é uma norma. Então, a galinha, né, de fato, dessa teoria geral do direito, foi o direito positivo, né, no século XVIII. Então, acho que era basicamente isso, Bárbara. Realmente o tempo é curto, né? Eu espero que você possa ainda explorar bem o assunto aí com os demais estudantes, né, da turma. E é isso aí. Com certeza, tá certo. Eu entendi esse ponto, né, de que o direito ele se originou a partir do direito positivo vigente na época, mas pelo que eu ouvi falar, né, o Pachucanes ele não considerava, né, o direito positivo, digamos assim, vigente na época como direito, mas sim como uma espécie de embrião do direito como a gente conhece hoje, ou da forma que ele define. Será que você podia explicar, né, um pouco para a gente disso, Matheus, de como ele consegue fazer essa conciliação entre o abstrato e o concreto, o filosófico, e esse paralelo que ele faz? Boa noite a todos. Tá todos me ouvindo? Sim. Então, contextualizando as definições anteriores, né, dita por Carlos, os conceitos jurídicos apresentados, desde os mais abstratos até mesmo os mais simples, eles são resultado de uma elaboração lógica das normas do direito positivo. Mas isso não impede dos filósofos neocantianos de considerarem essas categorias jurídicas fundamentais como uma realidade, digamos, acima da experiência. E para compreender melhor, né, todo esse contexto, vamos fazer uma breve introdução do neocantismo
O neokantismo em si, ele é um movimento filosófico que inclui diversas tendências e é influenciado pela filosofia crítica de Kant, né? Ele se deu origem no início do século XX e atingiu seu ápice com a escola de Marburg, que incluía Hermann Cohen e Paul Neertop como os seus criadores. Ele também tinha como objetivo recuperar a atividade filosófica como uma reflexão crítica acerca das condições que tornam válida a atividade cognitiva, do conhecimento, principalmente da ciência, mas também dos demais campos do conhecimento, como, por exemplo, da moral e da estética. Para exemplificar melhor a minha fala, eu tenho alguns pensamentos acerca de Savalskij, que era um filósofo russo, em que ele falava que o sujeito, o objeto, a relação e a regra das relações, elas representavam o início da experiência jurídica, e são as condições lógicas indispensáveis dessa experiência, uma vez que é o fator que a torna possível toda essa experiência jurídica. Ele também complementa que a relação jurídica é uma condição imprescindível e única de toda instituição jurídica, uma vez que também da ciência do direito. Pois sem a relação jurídica, não existe igualmente a ciência que ela possa se referir. Do mesmo jeito que sem o princípio da casualidade, por exemplo, não é possível existir natureza, nem, consequentemente, ciência da natureza. Esse mesmo ponto também ainda é encontrado em Stemmler, que é outro filósofo alemão, e ele defendia que era necessário distinguir entre os conceitos jurídicos. Era para ser colocado, de um lado, os conceitos jurídicos puros, e do outro, os conceitos jurídicos condicionados. Os direitos jurídicos puros, eles representavam os pensamentos gerais dos pensamentos dos direitos fundamentais, que, no caso, os pensamentos dos direitos fundamentais seriam os conceitos jurídicos condicionados. Sendo assim, encontrava-se uma aplicação plena em todas as questões jurídicas que possa surgir, pois não havia mais uma manifestação diversa do conceito formal do direito. Os neokantianos também, eles asseguravam que a ideia do direito ele não precede da experiência cronológica, e sim da experiência lógica. O que isso quer dizer? Que a ciência do direito, para fazer ciência do direito, precisa-se primeiro ter uma ideia do que é essa ciência do direito. E só quem teria essa ideia, propriamente, seria a filosofia. E já o pensamento jurídico evoluído, independentemente da matéria a qual ele possa se referir, não se pode passar uma certa quantidade de definições abstratas e gerais, por mais que seja concreto. Pois os conceitos jurídicos fundamentais e formais, eles continuam existindo mesmo assim, mesmo com essa abstralidade, nos códigos e nos métodos de pensamento jurídico, com os seus procedimentos jurídicos específicos e etc. É aí aonde a gente chega na seguinte indagação. A teoria científica do direito, ela deve se ocupar da análise de tais abstrações. A concepção mais difundida é que esse valor é atribuído puramente técnico, pois a dogmática jurídica ela utiliza essas denominações abstratas por meras razões de comodidade mesmo. Dessa maneira, fora da dogmática, não teria qualquer significado para a teoria, nem muito menos para o conhecimento. Também, seguindo toda essa linha de raciocínio, nós concordamos muito com essa frase que Karl Renner, que foi um político austríaco, que ele diz que a ciência do direito começa onde termina a dogmática jurídica. Como exemplificação disso, a própria economia política ela começou efetivamente o seu desenvolvimento pelas questões das práticas extraídas, sobretudo da esfera da circulação do dinheiro, por exemplo. E agora, passando a bola de volta para a Bárbara, para que ela possa dar continuidade com os demais especialistas. Eu adorei essa sua explicação. Mas já que a gente já está falando sobre essa espécie de embate, né, essas diferentes formas de observar o direito, será que você poderia explicar um pouco para a gente da crítica que Pachucanes faz, especificamente, né, para Kelsen, que é um grande teórico do direito, Maju? Oi, boa noite. Claro, essa crítica, né, é uma das críticas que Pachucanes embasa, né, a sua teoria. E como o grupo anterior já havia explicado, Kelsen ele criou a teoria pura do direito, que é uma teoria que busca conferir dessa ciência, deixá-la mais objetiva, excluindo dela elementos de outras ciências sociais. E Kelsen identifica na norma jurídica, né, a
a origem do direito, que é exatamente o que Passucanes vai criticar. Para Passucanes, as teorias de Kelsen são vazias e inúteis no mundo real. Elas dificilmente encontrariam alguma aplicação, mesmo que na reduzida esfera da dogmática jurídica. O método de Kelsen nos conduz para um lado totalmente oposto ao da concepção do que seria verdadeiramente uma ciência do direito. Passucanes cita, em seu livro, ele diz: o direito enquanto conjunto de normas não é nada além de uma abstração sem vida. Para ele, o direito não seriam apenas as normas ou mero resultado das relações de poder. O direito seria exatamente, ele está enraizado nas relações sociais do capitalismo. Seria de lá que o direito surgiu, como já explicou os outros colegas. Então portanto, afirmar que a existência da ciência objetiva do direito não basta apenas conhecer seu conteúdo normativo. É necessário antes saber se esse conteúdo tem algum lugar na vida, ou seja, nas relações sociais. Então, a partir disso, Passucanes propõe que o método do estudo de direito deva partir dos aspectos mais abstratos da análise, para então ir para o concreto histórico. Não devemos limitar a compreensão do direito como uma sucessão de históricos diferentes conteúdos normativos, mas compreender o seu desenvolvimento histórico propriamente dito. E o que o Passucanes vai fazer? Ele atrela a forma jurídica à forma de mercado, enquanto Kelsen ele diz que o direito é a norma, portanto, o dever ser, que é uma também dos embates que eles encontram, Passucanes aponta que Kelsen escava um abismo entre o ser, que seria o fato real, e o dever ser, que seria a conduta que se adequa à norma. Fazendo isso, ele veda o jurista de qualquer acesso do mundo das normas ao mundo real, que realmente teria sua aplicação. Kelsen elimina meticulosamente do mundo das normas todos os elementos psicológicos ou sociológicos, ou seja, qualquer traço do que seria real. E para sustentar esse pensamento de abismo entre o ser e o dever ser, ele afirma que isso existe porque os dois seguem lógicas distintas. No caso, um seguiria a lógica do pensamento causal e o outro a lógica do pensamento teleológico. Do ser, não é possível deduzir qualquer princípio do dever ser, bem como o inverso, ou seja, do dever ser também não se pode concluir o que seria o ser. A constatação de que algo não pode nos habilitar a concluir que o objeto de análise é o que deve ser. Um exemplo que Passucanes dá, no texto que nós estamos estudando, é que a norma, por exemplo, eu sou uma credora e tenho o direito de exigir que me paguem o que me devem. Eu faço isso não porque eu já tenho costume de fazer isso, mas eu faço isso porque a norma me garante o direito de fazer isso. E com isso, Passucanes afirma que essa teoria do direito pura de Kelsen ela não se sustenta. E outro ponto importante que eles se contradizem seria da relação versus da norma. Passucanes ele defende a anterioridade da relação dos indivíduos frente à existência da norma jurídica. E para ele, o que fomenta a norma jurídica é exatamente essa relação prévia de manifestação de condutas entre os indivíduos, no caso, as relações sociais, que não seria a norma jurídica que institui os comportamentos, mas, do contrário, os comportamentos que instituem as normas jurídicas. Por exemplo, se certas relações forem efetivadas, constituídas, por exemplo, se nós temos a criação de uma relação e dessa relação surge uma norma, podemos dizer que houve a criação de um direito. Mas se nós temos uma norma instituída, uma lei foi promulgada, mas que na prática não vai surgir nenhuma relação decorrente disso, nós podemos dizer que foi uma tentativa falha da produção do direito. A norma ela serviria para garantir e preservar essas relações, mas nós não podemos dizer que ela é quem cria essas relações. Um exemplo interessante também é que nós podemos afirmar assim, por exemplo, eu tenho a vontade de construir um edifício e tenho o projeto desse edifício. Eu não posso dizer que o projeto de construir o edifício não é o edifício real. Mas, ao mesmo tempo, essa minha fala não quer dizer que eu não vou precisar do projeto para poder construir o edifício, entendeu? Mas se eu tiver o projeto e ele não for adiante, eu posso sim dizer que o edifício não foi construído. É aquilo, se a norma existe e dela não sai nenhuma relação, eu não posso dizer que surgiu direito, mas isso não quer dizer que eu não vou precisar das normas para mediar e garantir e preservar essas relações. Muito obrigada pela contribuição. Eu estou aqui impressionada que vocês conseguiram utilizar bem, o próprio modo do autor, de trazer para
o que é abstrato de uma forma mais concreta, e eu acho que isso está facilitando, né, bastante aí o entendimento. Né? Mas já estamos falando de coisa muito séria, vamos dar uma pequena pausa aqui para a gente poder ver o que está acontecendo, o que estão falando mais nas redes sociais aqui na nossa nuvem de palavras. Olha que coisa! O BBB aí, né, fazendo seu nome, aparecendo sempre. Estou até impressionada que apareceram termos como Carlos Marx, Pachucanes, direito burguês e o F no encontro. Mesmo tendo tanta coisa incrível, né, para a gente estar vendo nesse momento. Olha, estou observando até ali um Volta Fátima, talvez a apresentação, né, não chegue nem aos pés da Fátima Bernardes, mas maravilhoso. Estou aqui tentando fazer o meu melhor. O Globo Comunista, maravilhoso. Olha, estou vendo até um tweet aqui, mirou na Fátima Bernardes, acertou no patati patatá. Fantástico, fantástico. Estou adorando a recepção, a receptividade, né, de vocês. Mas não é muito bacana compreender isso que a Maju falou. Agora vamos voltar, né, a falar de coisa séria. Já que a gente estava falando sobre especificamente qual que é a crítica, né, que ele faz a Kelsen, que é um teórico importante, eu queria entender agora qual que é a crítica que ele faz à teoria geral do direito como um todo, que pelo que eu entendi, acho que ele não gosta muito, né, da forma como o direito se estabelece hoje em dia. Você podia explicar um pouco disso para a gente, João? Boa noite, Bárbara. Boa noite, professor e meus colegas. Acredito que todos estejam me ouvindo. E, para iniciar aqui minha fala, eu digo que ela tem mais um efeito de complementariedade ao que Maria começou. E eu vou falar de uma maneira mais geral sobre a crítica que o Pachucanes faz à teoria geral do direito. Na verdade, já adiantando um pouco da minha fala, eu vou comentar isso depois, não é bem uma crítica, e a gente vai descobrir o porquê no decorrer da minha apresentação. Começando primeiro, realmente a teoria que não explica nada e dá as costas à realidade, ele fala a respeito direcionado ao Kelsen, que propõe que o direito é a norma, e essa norma não consegue nem explicar o que é o direito. Imagine ser capaz de resolver determinados problemas sociais. E partindo já para uma visão do Pachucanes, ele acredita que o direito ele é um instrumento coercitivo do Estado e a forma jurídica estatal ela impõe determinado direito sobre a sociedade, essa sociedade capitalista. E, na verdade, a norma diz que nós somos todos iguais, e, na verdade, nós somos todos iguais dentro do que ela mesma fala a respeito de nós. Ou seja, se uma força maior nega isso dentro dessa visão, isso não está errado. Até porque ele está um nível acima, até mesmo do próprio direito que nós achamos que possuímos. E tudo isso é fundamentado no capitalismo e ele está tão enraizado na sociedade que quando, por exemplo, nós falamos sobre a luta do direito, quando as minorias, a classe trabalhadora, aquelas que não possuem o amplo acesso ao que o mundo tem para nos dar, se o direito ele está muito atrelado ao quanto essa classe, esse percentual da sociedade, ele luta por isso. Ou seja, uma sociedade que está ali sempre batendo, querendo mais, reivindicando, ela vai conseguir mais direitos. Agora, se ela não luta por isso, ela não consegue os direitos. E ele critica até isso mesmo, porque o próprio capitalismo ele já pressupõe essas lutas. Ou seja, você não luta pelo seu direito realmente. E, inclusive, pode até parecer confuso, porque eu acabo falando aqui sobre dois direitos, que na verdade não é bem isso. Porque o Pachucanes depois ele propõe a extinção do direito, realmente, acabar. E continuar com a forma jurídica que ele vai indicar que seja melhor, ou seja, o mundo para todos.
E, além disso, ele diz que o mundo atual, saindo da visão teórica dele, o mundo ele não é de todos. Ele é do que o capital tem a propor para quem o possui. Ou seja, é daqueles que têm o direito. E a respeito das dicotomias que o direito possui, ele diz que isso é bastante controverso e que o próprio direito está fundamentado nessas contradições entre ele mesmo. Ou seja, durante o texto ele dá o exemplo do direito objetivo e do subjetivo, do privado e do público, e diz que a raiz do direito é essa contradição de que, por exemplo, você diz sim, mas ao mesmo tempo você diz não. E as pessoas, elas são obrigadas a escolher um determinado lado e negar o outro e dizer que aquilo ali é só teoria, que não é real e que não faz parte da sociedade, mas que na verdade ambos esses lados estão presentes no direito. E além disso, eu falei da crítica que ele faz ao direito, mas na verdade ele vai desmistificando, vai mostrando o que é aquele direito e não só isolando ele isolando ele na forma, na norma. Por isso que ele diz que a norma de Kelsen dá as costas à realidade de fato, tirando essa análise histórica ou sociológica ou psicológica do direito, e ele vai construindo em cima disso essa crítica, que na verdade é nada mais, nada menos do que mostrar a realidade para nós. Inclusive, a gente já discutiu isso nas aulas, principalmente nos vídeos do Alisson Mascaro, e é bastante interessante. Inclusive, eu até utilizei alguns vídeos, um curso que ele tem sobre a introdução ao Pachucanes, sobre o livro que nós estamos trabalhando aqui. E acredito que seja isso. E de maneira geral, introdutória, o que o Pachucanes tem a dizer sobre o direito em si. Muito obrigada pela contribuição. Isso aí que você me falou sobre essa que você falou, né, sobre a relação do direito com o capitalismo, me fez lembrar de várias coisas, de várias questões até bem recentes, como, né, a pejotização do trabalho, de tratar o trabalhador como uma pessoa jurídica e não uma pessoa física, fazendo com que ele mesmo tivesse que arcar com seus direitos trabalhistas, sendo uma forma de aniquilar, né, digamos assim, os direitos que lutou-se tanto para serem conquistados. Isso me lembrou bastante toda essa questão, né, muito voltada à pauta, né, que a gente pode chamar de neoliberal. Em continuação, né, eu queria saber se o Daniel podia explicar para a gente um pouco sobre como que funcionam, né, as teorias jurídicas psicológicas, para a gente entender um pouco sobre como se forma, né, o direito na psique humana. Boa noite, Bárbara. Dá para ouvir? Bom, como a gente vem numa linha dentro de uma perspectiva marxista, né, como a gente vem debatendo aqui, o que é que Marx propõe? Marx propõe justamente um materialismo histórico dialético, que Pachucanes vai tomar como base justamente para ele criticar essas teorias psicológicas sociológicas. Essas teorias, elas dominavam entre os juristas soviéticos, e elas advêm da recém-formada Alemanha, né? São teorias que têm seu berço por lá, mas tem bastante, elas se afincam bastante entre os juristas soviéticos. O que é que elas afirmam? Elas tentam afirmar sobre a autoridade do direito, buscam tentar entender o direito enquanto fenômeno real, quanto à origem, desenvolvimento. E o que é que elas explicam? Elas explicam que o direito ele é tanto produzido pela comunidade quanto reconhecido por ela. E nessa relação, não necessariamente uma relação dialética, mas nessa relação que se dá entre o direito e a comunidade, a lei fica a cargo, por exemplo, do legislador. Esse legislador, ele opera dentro de uma vontade real do legislador. E aí existe um ponto importante, né? De que a lei não opera pela lei, mas a partir dessas projeções, né? As projeções, às vezes, do próprio jurista. E isso termina sendo um problema enxergado por Pachucanes, porque
a realidade objetiva ela pode ser destituída diante da visão de cada pessoa. Bom, não apenas da visão, mas, por exemplo, da visão abstrata, pegando aí o gancho da teoria sociológica. E aí, o que é que acontece? Uma das questões que Pachucanes vai criticar é sobre a redução, né, como ele reduz a realidade a partir dos conceitos extrajurídicos. Esses conceitos, eles vão, por exemplo, produzir algumas coisas que Pachucanes, abre aspas, expressa como ficção, fantasma ideológico, projeções, fecha aspas, partindo dos pressupostos de cada pessoa que vai operar dentro do direito. Uma das coisas que, inclusive, é curioso é porque ele fala sobre uma boa-fé, que o legislador ele pode operar diante dessa boa-fé na interpretação das leis. E, ou seja, ele vai pensar a partir do que ele, né, do que ele imagina, das suas visões de mundo, e a parcialidade, né, vamos dizer, vai fazer muito mais parte do que aquele jurista vai pensar sobre o direito do que a partir da visão objetiva do direito. Bom, essa redução ela termina sendo negativa, né, para que o direito se constitua. Então, quando Pachucanes vai pensar a teoria geral-direita a partir do marxismo, ele quer que as coisas sejam vistas a partir da realidade objetiva. Pode passar. E aí ele vai fazer duas críticas ao modelo. Duas, né, a gente vai destacar. A primeira é que é impossível conceber o Estado sem os elementos que constituem sua realidade objetiva. Ou seja, a gente precisa manter como as coisas são e não apenas a partir dos pressupostos subjetivos de cada sujeito. E segundo, é que sem observação da realidade material, né, que Marx, inclusive, deixa isso muito claro, que a realidade ela é material, né, ela é histórica, dialética, mas ela é material, e pretendendo-se a subjetividade psicológica, prendendo-se à subjetividade psicológica, tornar-se impossível enxergar e construir o conceito de Estado em sua dimensão de instrumento de dominação de classe. Ou seja, isso terminaria sendo aprisionador, né, enquanto para os sujeitos que estavam ali se desenvolvendo dentro daquele campo, daquele ambiente, daquele estado. Bom, é isso que o Pachucanes ele vai criticar diante dessas teorias. Bárbara? Entendi. Perfeito a sua colocação. Você falou isso aí, já que a gente está falando sobre a relação do direito com a sociedade, né? Eu queria que a gente fosse dar uma olhada agora no que é que estão falando, qual que foi o comentário, né, mais curtido que enviaram para a gente aí, para a gente poder continuar comentando em cima desse gancho. Bacana, né? Interessante. Acho que vocês conseguiram ler. Enfim, tomando isso então como gancho, né, para a próxima pergunta. Já que Marx falava sobre o quê, né? E aí eu queria entender, né? Já que o Pachucanes ele vem criticando todo mundo, eu queria entender um pouco sobre qual que era a crítica que ele fazia aos marxistas, ou até mesmo a Marx também. Você pode explicar um pouco disso para a gente, Pedro? Porque, pelo que eu saiba, ninguém passou ileso. Boa noite, Bárbara. Boa noite, pessoal. Estão todos me ouvindo? Bom, primeiramente, antes de tudo, nós precisamos entender qual era a concepção de direito para Marx, certo? Para Karl Marx, o direito nasce da ideologia da classe dominante, que no caso é a classe burguesa. O direito é percebido como resultado de conflito de interesses entre as classes sociais, que Marx denominou de luta de classes. O autor também acreditava existir uma influência do poder econômico sobre o direito, atingindo também a cultura, a história e também as relações sociais. Assim, a dominação econômica de uns sobre outros se dá por intermédio do Estado de Direito, cujo princípio capital é a lei. Bom, para Marx, o direito não nasce espontaneamente dessas relações, mas é posto pela vontade. O problema que se verifica é que tal vontade é somente aquela dos que possuem poder estatal, ou seja, a vontade da classe dominante. Logo, podemos concluir que as normas jurídicas e os ordenamentos jurídicos, editados pelo poder de um Estado, traduzem de forma explícita a ideologia, e a vontade dos grupos que as legislam. Pode passar. Bom, além de criticar a definição dos marxistas sobre o direito, Pachucanes traz reflexões políticas sobre o que é o capitalismo e o que é uma sociedade socialista, como também transpassa os conceitos jurídicos mais abstratos para o campo mais concreto.
Mas, afinal, qual é a maior crítica que Pachucanes faz ao pensamento de alguns marxistas? Para mais conhecimento teórico acerca do assunto, Pachucanes leu a obra O Capital de Marx e aprendeu a transplantar métodos de Marx para o campo do Estado e do direito, e concluiu que a ferramenta principal do capitalismo não é a luta de classes, como o pensamento de alguns marxistas propõe, mas sim a mercadoria. Agora, o trabalhador ele precisa ter uma forma social para vender sua força de trabalho. E, para isso, ele precisa tomar forma de subjetividade jurídica. O indivíduo agora não é sujeitado por alguém, mas sim pelo direito, que precisa existir, é necessária existir a relação entre as condições das produções capitalistas e o sujeito de direito. Pode passar. Bom, entretanto, Pachucanes não discordava integralmente de toda a ideologia dos marxistas, como, por exemplo, a teoria de Stuttgart. Stuttgart ensinava que o direito advinha de luta de classes, assim como Marx. Ele também acreditava que o direito é moldado pelas condições de lutas de classes. E um exemplo disso é quando a classe trabalhadora está enfraquecida e é esmagada e oprimida pela classe capitalista e perde direitos. Mas quando a classe trabalhadora está engajada, o direito tende a favorecer os movimentos. Para Pachucanes, Stuttgart nos dá uma contribuição, mas ainda assim não chega ao ponto principal. O ponto principal é que o povo não toma o poder, como o marxismo propõe, pois o povo crê que o poder esteja centralizado apenas no Estado, mas não entende que o próprio Estado também tem uma estruturação interligada ao capitalismo. Logo, temos o costume de ler o direito a partir da luta de classes, assim como Stuttgart propôs. Mas não é correto pensar dessa forma, pois o direito também se impõe a partir das condições do capitalismo. E toda vez que a classe trabalhadora luta por mais direitos, ela luta por melhorias na mesma estruturação capitalista. Então, para concluir, Pachucanes ensina que o direito é modulado pela luta de classe, sim. Entretanto, o direito é forma do capital. E se a forma jurídica é espelho dessa forma, então sair da forma de exploração do capitalismo é necessariamente sair da forma jurídica. E é isso. Fantástico, fantástico. Acho que esclareceu bem, né, acerca desse tema. E aí, para a gente finalizar, né, a apresentação, né, de hoje, digamos assim, eu queria que alguém explicasse para mim um pouco sobre como que funciona, né, a parte da forma do direito, porque muito se falou sobre a forma do direito, mas eu queria que alguém me explicasse sobre isso. Você pode explicar para a gente, João Pedro? Bom, boa noite, pessoal. Já para finalizar, aguentem mais um pouquinho, que eu vou falar agora acerca da forma do direito para Pachucanes. Bom, inicialmente, o autor ele nos apresenta uma rica esquematização metodológica de estudo da forma jurídica aos moldes dos estudos de Marx, para realizar uma dedução lógica das categorias do direito e do Estado. Sua dedução da forma jurídica, a partir da forma mercadoria, evidencia não só esse caráter de classe do Estado e do direito, como também porque a classe dominante ela é capaz de utilizar dessa ideologia para subordinar, e o porquê o poder político ele não se apresenta sendo aquilo que ele realmente é. Em sua obra, Pachucanes ele tenta entender exatamente o porquê desse Estado burguês se apresentar de uma forma que pareça negar essa sua essência capitalista. A sua elaboração teórica, ela busca realizar uma dedução lógica do Estado capitalista com o intuito de entender melhor a sua essência, a sua forma concreta de manifestação e também as limitações que possuem as formas política e jurídica. Essa dedução lógica, ela requer propriamente a retomada do método de Marx, pois a partir da realidade concreta e da elaboração de categorias mais simples, mais fundamentais para a reconstrução teórica do Estado. O caminho que a gente deve seguir ao se estudar as formas jurídicas, ele tem que ser semelhante àquele feito no estudo da mercadoria. Devemos, a partir das categorias mais simples, dessas relações sociais, para que depois a gente monte o caminho do todo. Na análise da sua produção, Marx identifica que a mercadoria ela se configura como sendo a categoria mais simples e elementar do processo. De forma semelhante, ao analisar o processo das relações jurídicas,
intermediadas pelo direito, Pachucanes ele identifica o sujeito também como sendo uma categoria mais elementar dessa relação. E é a partir, então, desse sujeito que devemos iniciar a análise jurídica, e é devido a essa análise que torna possível realizar a dedução lógica da forma jurídica a partir da forma mercadoria. Bom, uma vez que o sujeito da economia política ele é um sujeito produtor de mercadorias, a partir de uma relação social específica, a forma jurídica que baseia sua relação com o próximo, ela tem origem exclusivamente nas relações de produção de caráter capitalista. O autor ele defende para a gente que as normas estabelecidas na sociedade elas não são instituídas de forma arbitrária pelos próprios detentores do poder político. O sujeito, portanto, a forma mais elementar do processo jurídico, ele possui determinações sociais originárias do processo de produção de mercadorias. Estas determinações elas são materializadas também no próprio processo jurídico de relações sociais entre os sujeitos. Como diz o próprio Pachucanes, as relações entre os sujeitos de compra e venda, que são mediadas pela forma jurídica, elas só são possíveis da existência de mercadorias passíveis de compra e venda. O conteúdo dessa forma jurídica, a partir do sujeito, deve ser investigado com base na forma mercadoria. A elaboração de Pachucanes, ela se dirige propriamente no sentido de estabelecer uma relação de determinação das formas do direito pelas formas da economia mercantil. Para ele, a gênese do direito, ela se encontra na relação de troca, e a forma jurídica ela seria o reflexo que é inevitável da relação dos proprietários de mercadorias entre si. Essa economia mercantil, ela seria a condição prévia fundamental, o momento fundamental e determinante do direito. A forma jurídica ela é gerada pela forma mercantil, e a relação econômica de troca tem de existir para que surja a relação jurídica. A relação econômica ela é fonte da relação jurídica, e a forma jurídica se manifesta, portanto, como uma relação social capitalista na esfera da circulação de mercadorias, ficando, assim, portanto, mais clara essa relação que existe entre a forma jurídica e a forma mercadoria. Bom, em sua obra, Pachucanes ele desenvolve uma ideia bastante original, digamos assim, dentro desse pensamento marxista e no que diz respeito ao papel do direito e do Estado na sociedade capitalista e pós-capitalista. O autor ele busca, então, desmistificar a essência das próprias formas jurídica e política. Pachucanes ele tenta evidenciar que as formas jurídicas e políticas elas são determinadas pela forma mercadoria, e por isso ele procura mostrar exatamente a aproximação entre essas formas com o intuito de revelar resquícios burgueses ainda presentes no direito e também no aparelho estatal da sociedade soviética. O autor ele ainda nos diz que a superação do capitalismo propriamente ela não será dada por completo, ainda que existam o Estado e o direito, ou melhor dizendo, as formas política e jurídica, que são elas definidas pela reprodução material da própria sociedade. Pachucanes, ao defender essas ideias, ele foi, evidentemente, perseguido politicamente durante o regime de Stalin e foi executado logo no ano de 1937 pelo regime. Suas obras elas só vieram a ser reconhecidas mundialmente, postumamente, pois logo na época pós-guerra, o Estado de regime de Stalin ele se encarregou de encobrir ou até mesmo de esconder as suas obras e os seus materiais, seus estudos, para que só depois da década de 60 elas foram ser redescobertas e, por isso, foram amplamente difundidas no território europeu e logo depois expandidas para o restante dos continentes. E a gente pode dizer, então, que ele tem, portanto, um papel fundamental e, digamos, atemporal
para que a gente hoje possa não só estudar o direito propriamente, como também a gente possa estudar as sociedades capitalistas e também as sociedades pós-capitalistas. Enfim, gente, eu acredito que era isso, basicamente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada pela apresentação, né? Encerramos aqui, então, né, o processo de explicação. Queria agradecer a presença aqui, né, dos alunos da UFRN, João Santos, Carlos Salles, Paulo de Tarso Miguel, Maria Júlia Martins, Pedro Silva, Everton Góes e Daniel Moraes. Muito obrigada, gente. Ficamos por aqui. Vamos de música? Ai, gente, enfim, acabou a preservada. Muito bem. E assim, engraçado, né? Foi exatamente 50 minutos. Quando completou 50 minutos... A gente estava discutindo aqui internamente para fechar a conta mesmo. Bom, pessoal, parabéns pela apresentação. Vou logo passar para o grupo de controle para fazer a necessária crítica, né? Crítica à crítica que vocês empreenderam aqui. Pois não, grupo de controle. Boa noite, está dando para ouvir bem? Sim. Primeiramente, queria parabenizar o grupo com muito bom trabalho em si, com a apresentação muito lúdica, didática, e realmente prendeu a atenção. Eu queria saber, em uma sociedade que aplica o direito segundo as teorias marxistas, como seria possível estabelecer a justiça social, já que o direito ele vai beneficiar aqueles que detêm o poder? Alguém quer responder? Eu posso dar uma iniciada aqui. Foi até uma coisa que eu comentei bastante com o Paulo esses dias, porque isso é justamente um questionamento que a gente fez e que outros teóricos também fazem, porque a visão do Pachucanes, ela não é muito reformista, ela é da ideia, né, de, tipo, acabar tipo, literalmente com o direito, e aí acredita-se que se não existisse, por exemplo, o direito, como é que eu posso dizer? O direito para que acontecesse, né, essa manutenção dos privilégios, a gente poderia, então, automaticamente ter a justiça social. E aí é toda uma questão de uma construção de uma nova sociedade a partir de uma mudança de mentalidade da população para que a justiça social se estabeleça. E aí, na verdade, eu acho que é mais isso que eu tinha para complementar. Eu não sei se eu me fiz clara, se ficou muito confuso o que eu falei, ou até mesmo incompleto, mas qualquer coisa é só dizer que eu tento explicar melhor. Eu acho que a própria concepção da filosofia burguesa não nos permite questionar o direito, porque se ele é natural e necessário, por que eu vou questionar? Né? Eu acho que esse é um ponto. E o segundo, se a gente parte do princípio que a forma jurídica ela vai evoluindo, se acaba, né, o sistema capitalista, logo eu vou ter uma nova forma, inovadora, completamente distinta do que se tem hoje, porque essa justiça social que é estabelecida aí é uma justiça social burguesa, que a gente sabe muito bem que ela não é de nenhuma forma igualitária, né, apenas no viés enquanto mercadoria, relação de troca. Né? Seria basicamente isso. Muito obrigada, deu para entender sim, Bárbara. Pois não, Marina. Gostaria primeiro de parabenizar o grupo. Eu adorei a apresentação, foi bem interativa. E agora vou fazer minha pergunta, que é: de que forma seria possível revolucionar o direito atual, tendo como base a teoria marxista? Desculpa, eu me perdi aqui rapidamente. Desculpa mesmo, de verdade. Tipo, você pode repetir a pergunta de novo? Eu vou me concentrar aqui ao máximo. Vou repetir, sim. De que forma seria possível revolucionar o direito atual, tendo como base as teorias marxistas? Então, isso foi também uma coisa que a gente comentou bastante, é que realmente,
analisando, né, pelo menos tudo que eu entendi, né, da análise de Pachucanes, não teria como revolucionar, digamos assim, o direito atual da forma que ele se dá, se a gente se manter, né, no método capitalista, no modelo capitalista de economia e sociedade. Mas existem outras teorias, se eu não me engano, acho que é socialismo jurídico, o nome de uma delas, que falam justamente sobre um reformismo dentro do direito, mostrando, né, trazendo até um pouco do que o Pachucanes fala, ou Marx, eu não lembro, desculpa mesmo, gente, que ele fala sobre quanto mais as pessoas lutam por direitos, mais elas conseguem e têm acesso a esse direito e a essa justiça social. Então, acho que pela teoria do Pachucanes, né, pelo menos até o ponto que eu entendi, só seria possível essa renovação do direito, da ordenação jurídica, digamos assim, se a gente tivesse uma mudança, né, da forma que se dá a sociedade, mas por outras teorias marxistas do direito, tem como fazer isso se manter no modelo capitalista. Só complementando, Bárbara, é que também é preciso revolucionar os instrumentos de produção, né? Portanto, as relações de produção, para que possa ter um conjunto das relações sociais e, assim, revolucionar de alguma forma em si. E eu gostaria de trazer um comentário aqui, trazendo um pouco mais para próximo da gente. Acredito que o que nós estamos fazendo aqui já é um início de uma mudança desse direito. Porque nós estamos apresentando aqui a crítica e a gente vai fazer o quê? Nossa, está acontecendo isso com o direito. O que a gente vai fazer daqui para frente? O que a gente pode mudar? O que dá para... Enfim, o que dá para fazer? É justamente esse questionamento aí que a gente tem que fazer para mudar. E somos nós aqui, estudantes de direito, que vamos fazer isso nos nossos trabalhos. Para quem quiser atuar nessa parte aí. Perfeito. Somente, como você falou, somente a postura de pensar criticamente esse objeto que é naturalizado, que é o direito, já incute a postura crítica e, quem sabe, revolucionária em relação a essa realidade. Perfeito. Augusto. Boa noite. Estão me escutando? Sim, perfeito. Eu queria parabenizar também o pessoal do grupo, que fez um trabalho muito dinâmico e os 50 minutos passou muito rápido. E a minha pergunta e dúvida é se e como as teorias apresentadas pelo grupo e as teorias marxistas, como eles estão presentes na estrutura do direito da sociedade atual. Como e se, né? Se estiver presente, como está. Como o quê? Augusto, perdão. Como as teorias, elas se enquadram, elas estão presentes, e se elas estão presentes nas estruturas do direito da sociedade atual. As teorias marxistas. Isso. Confesso que eu posso não ter entendido direito a pergunta, mas assim, pelo que a gente estava analisando, o Pachucanes, né, ele traz até isso mesmo, de todo ponto do capitalismo ele consegue atrelar a uma parte do direito. Então, por exemplo, a independência, né, do setor jurídico, digamos assim, aconteceu porque se transformou em mercadoria. Então, tipo, ele faz uma análise da sociedade a partir de coisas menores para coisas maiores. Então, eu acredito que, tipo, tudo dentro do direito, você consegue fazer, né, um comparativo, né, com a microestrutura do capitalismo. Não sei se era essa a pergunta, ou se eu tô, tipo, respondendo um negócio nada a ver que ninguém perguntou aqui. Se não for, pelo amor de Deus, me diga aí para eu tentar compreender e responder certo. Não, eu acredito que deu para compreender, sim. Porque, na verdade, as teorias marxistas elas não se coadunam com a estrutura jurídica tal qual se apresenta, né, na realidade. Eles propõem exatamente a sua extinção, as estruturas atuais. Né? É isso que eu ia dizer. O João está certo ao falar sobre a gente refletir sobre. Mas, de fato, a extinção não aconteceu. Então, exato. A gente pode pensar o que ele fala em relação ao que é atual. Mas o que não aconteceu, infelizmente, né, tem que ter a revolução aí. A gente vai falar depois, ainda fala sobre o alternativismo, né, o direito alternativo. Na apresentação, eles usaram a expressão revolução passiva.
Depois a gente vai explorar isso. Daqui a Posso, pouco. posso fazer só um comentário Pois não, sobre isso que foi dito? Não, é que eu fiquei pensativa aqui, assim, perturbadíssimo. É porque, por exemplo, era justamente isso que vocês falaram, né? Que no direito atual a gente não consegue ver formas tipo, do marxismo dentro dele, mas a gente consegue ver formas do capitalismo dentro do direito atual. E por isso, justamente, que precisaria ser extinto para que a gente conseguisse ter essa reforma. Mas aí o comentário que eu ia fazer era justamente sobre o direito alternativo e sobre fazer uma espécie de implosão do sistema, sabe? Você, tipo, destruir o capitalismo a partir de uma ferramenta do próprio capitalismo. No caso, né, seria o direito, lutando pelo direito das pessoas e em vez de fazer com que apenas os direitos das classes dominantes consigam controlar e ordenar a sociedade, fazer com que, na verdade, os direitos de todos, né, possam ser garantidos e a gente chegar o mais próximo possível, né, dessa justiça social. Pois não, Augusto. Professor, me tira uma dúvida, já que foi o senhor, ou se o grupo quiser também, comentou que existe como se fosse um absolutismo, né, que quer acabar com as estruturas do direito atual, como se fosse isso, a teoria marxista. Mas também, se eu não me engano, eu posso estar enganado, não tem nada a ver, mas também existem algumas vertentes que querem como se fosse criar leis para a proteção de minorias, como por exemplo LGBTQI+, e aí tem meio que essa dualidade entre uma e outra. E aí como que fica essa coisa aí, que uma parte quer acabar com tudo, outra quer criar, então é tudo meio que no mesmo movimento. Como que fica isso? Excelente pergunta. O grupo quer comentar? Eu acho que é um comentário bem rápido e até mesmo pode parecer raso, mas eu acho que esse é um dos questionamentos mais atuais que tem e até um dos impasses que existe dentro, né, da esquerda brasileira. Eu falar da brasileira, não vou falar da do mundo, que é a que eu conheço melhor, entendeu? Existe até esse certo impasse. Não sei se eu posso falar disso aqui, mas não sei se vocês já perceberam que geralmente a direita ela é muito coesa. Existe sempre uma coalizão muito forte entre eles, sabe? Mesmo que estejam falando coisas que, tipo, sei lá, eu considero como completamente erradas, assim, em alguns casos, eles têm uma facilidade maior, digamos assim, de, tipo, ignorar as diferenças entre eles, porque, no geral, né, o que a gente chama de direito no Brasil hoje, ela não é composta por pessoas que realmente estudaram aquilo e tal, né, foram atrás daquilo. Não que eu esteja dizendo que a direita é necessariamente burra, tá? Tô falando do caso brasileiro, especificamente, de uma parcela, assim, bem delimitada, pelo amor de Deus, não me matem depois. Mas, enfim, acho que é muito sobre isso. E já a esquerda no Brasil, como a gente pode perceber, geralmente é composta de intelectuais, mais voltada para essa área, e da população também. Então, acho que existe, sim, esse grande impasse, a gente pode ver ele na prática, mas como resolver isso, aí eu realmente não sei. Acho que está todo mundo tentando fazer do seu jeitinho para resolver o problema. Acho que Paulo ia falar alguma coisa. Não, eu diria que a sociedade, né, capitalista, ela tende a, inclusive, afirmar esses direitos de garantias e tudo mais, porque ela tem que manter a coesão social. O fato dela existir. Então, obviamente, que ela vai dar uma certa igualdade, mas não é uma igualdade absoluta. É aquilo no ponto que ela também consegue transformar. Né? É tudo muito organizado, é tudo muito esquematizado, né? Como os marxistas falam. Então, nada está fora do ponto. Perfeito. Agora, de fato, Augusto chamou a atenção para uma situação, e que Bárbara até realçou. Às vezes, é criticada a postura crítica, né, progressista, vamos dizer assim, de alguns grupos, de alguns movimentos que visam, por exemplo, a criação de leis penais para coibir o ataque a determinados grupos minoritários. Né? Na verdade, o que é revolucionário é o abolicionismo penal. É você não existir mais crime, na verdade, porque o crime em si, a previsão do crime, ou a instituição de um tipo penal, de um direito penal, ele, por si só, apenas consolida a diferença econômico-social. Né? Então, se a gente olhar para a nossa história do direito penal, por exemplo, historicamente, a gente vai ter crimes
dirigidos a determinados grupos da sociedade, tanto ligados culturalmente ou que, por exemplo, não desfrutam de uma posição econômica de destaque, né, de poderio, e que são marginalizados. A própria lei é utilizada para isso. A própria lei já foi utilizada, por exemplo, para acossar os mendigos, para proibir a prática da capoeira pelos negros, ex-escravos, né? Para penalizar quem era vadio, né? Então, vejam que o direito penal ele tem um ar muito mais conservador do que propriamente revolucionário. E aí parece a alguns críticos um contrassenso ou um paradoxo que haja essa corrida, né, esse apelo tão forte pelo encrudecimento das respostas penais, mesmo que seja para salvaguarda dos interesses das minorias. Então, assim, é o caminho mais fácil, é o caminho mais que a gente imagina assim, que seja mais imediato, aumentar a sanção pela prática de um crime, instituir crimes, mas é o caminho mais preguiçoso também. Então, a gente termina abrindo mão um pouco de instituição de políticas públicas, de mobilização da sociedade, que, de fato, atacassem o problema, que é a discriminação, que é o desrespeito, né, do que propriamente essa saída tão mais simples que é a instituição de crime e o enlarguecimento do direito penal. O que mais, pessoal? Deixa eu falar mais uma coisinha só em cima Pois disso não, que o senhor Bárbara. falou. Lembrei de uma coisa muito interessante aqui. A primeira é sobre uma lei que, de certa forma, né, foi bem recente. Tipo assim, tem umas coisas que a gente olha, assim, de tipo, leis que foram criadas para penalizar um grupo específico, tipo, né, no caso do Código Penal, por exemplo, na época da capoeira, a gente vê e fala, tá bom, eles proibiram a capoeira, falando que era, tipo, vadiagem, um monte de coisa assim. Só que tem umas coisas que são, tipo, tão bem elaboradas e que só vão descobrir, tipo, depois que foi feito com aquele intuito, sabe, o intuito de penalizar um grupo específico de pessoas, e só vão descobrir depois que isso foi feito, tipo, através de, tipo, pesquisa histórica mesmo, sabe, tipo, de encontrarem documentos, tipo, nos Estados Unidos, acho que foi na 13ª emenda, eu não lembro direito agora, eu vi isso num documentário chamado 13ª emenda, inclusive, na época lá do presidente Ronald Reagan, acho que é esse o nome dele, ele instituiu lá que era proibido, né, acho que era o uso, se não me engano, de crack, mas a cocaína continuava liberada. Era um negócio assim. E aí, tipo, foi muito maluco descobrirem depois que, na verdade, tipo, ele tava fazendo isso só porque, tipo, o crack ele era diluído, né? Tipo, a cocaína diluída, então ele era menos puro. E aí, quem acessava, tipo, a grande maioria, tipo, 99% das pessoas que acessavam o crack, por exemplo, eram pessoas negras. E aí, ele tinha acabado de, tipo, desfazer o negócio, né? Para prender pessoas negras. E aí, logo em seguida, ele cria esse outro para continuar com esse mecanismo, né? De coerção desse grupo específico. E era isso que eu ia falar. E outra coisa sobre essa questão de, tipo, reiniciar uma nova sociedade, acho que era meio que disso que eu estava falando quando eu disse sobre, como é que eu posso dizer? Sobre, na verdade, a ideia do Pachucani ser mais de, tipo assim, a gente mudar, a ter uma mudança de mentalidade na sociedade como um todo, para que a gente possa chegar nesse estágio, né, de que, tipo, não vai existir crimes e esse tipo de coisa. Era só isso. Excelente, Bárbara. Talvez não seja assim, não é que a cocaína foi descriminalizada, né? Não é essa a questão, mas até se vocês observarem o cerco da DEA, né? Em torno de Escobar, do narcotráfico colombiano, gira muito em torno da cocaína também. Mas a questão é que o embate policial, as investigações, elas se dão não apenas nos Estados Unidos, aqui também, muito mais sobre pequenos usuários ou pequenos traficantes do que aqueles que realmente produzem
em larga quantidade, que são os responsáveis pela grande distribuição de entorpecentes ilícitos nos países, né? Augusto levantou a mão. Professor, era só para falar que o William, ele tá sem microfone, aí ele mandou a Tá. pergunta dele no chat. Se quiser, eu Sim. posso ler para Pronto, vocês. deixa eu ver aqui. William parabenizou o grupo. Carlos falou sobre a norma jurídica que está vindo antes da teoria jurídica na sociedade atual, e eu queria saber se a teoria jurídica não foi utilizada na formação dessa norma jurídica. Beleza, vou responder aqui, realmente na apresentação acabou dando aquele erro. Tá. Treinou tanto assim e acabou falhando o fone de ouvido aqui na hora da apresentação. Mas funciona o seguinte, né? Vamos voltar aqui ao conceito base. O que é mais abstrato, né? Que ele fala assim, que é o mais embrionário, que eu fiz até a analogia do ovo com a galinha, né? O ovo, para a teoria geral do direito ali, seria aqueles 3 conceitos fundamentais, né? A norma, o sujeito e a relação jurídica, certo? Então, aquilo ali é o mais embrionário, né? Aí, assim, aí você chega a pergunta, né? Mas se aquilo ali é o mais embrionário, como é que realmente aquilo ali apareceu? Isso aí não apareceu, de fato, na época pré-histórica. Ninguém realmente chegava assim pensando, existe a norma jurídica, existe a relação jurídica. Não, aquilo ali surgiu a partir do momento que foi realmente no século XVIII, né? Depois da Revolução Francesa, que com o direito positivo, né, começaram realmente a escrever muita coisa, e a partir do momento que você começou a escrever as normas, aí a norma realmente já surgiu, né, naquele momento, né, porque nesse momento, a partir do momento que você começa a escrever, surgiu a norma. E quando você escreve a norma, não dá para você, dissociar uma norma sem uma relação jurídica, né, então uma relação entre pessoas, aquilo ali passa a surgir ali realmente o ovo, né, o embrião. E em paralelo também surge o sujeito do direito. Então, a partir disso, né, que a gente tem, então, essa formação nessa época, né, da Revolução Francesa, né, com o direito positivo, aí então criou-se esse estudo bem centralizado. Olha, então isso aqui realmente é o mais embrionário possível. É a norma, a relação e o sujeito de direito. Então, a partir disso, os estudiosos começaram a correlacionar isso com todos os outros, as outras teorias, né, que até que a gente já discutiu aqui, né, no curso, né, tipo o justnaturalismo, o justpositivismo, todos os outros vão ter um pouco dessas 3 figuras, né? Não sei se eu realmente consegui ser mais claro aqui, realmente eu você até confundi um pouco aqui na hora de colocar o texto, mas eu acho que agora eu pude explicar melhor. Perfeito, Carlos. Isso mesmo. Alguém quer fazer alguma outra pergunta do grupo de controle? Pedro. Boa noite, professor. Tá conseguindo? Boa noite. Tá ótimo. Queria parabenizar o grupo. A apresentação foi muito boa. Gostei muito da apresentação de Bárbara. A forma da apresentação foi muito dinâmica. E eu queria acho que é mais um comentário, uma dúvida que eu tive, professor. Eu acho que, de certa forma, no pensamento de Marx, ele acredita que ele analisa, né, o fenômeno jurídico mais como uma criação histórica do próprio ser humano para uma dominação de classe, uma ferramenta de controle, do que próprio um direito natural, por exemplo, a liberdade ou a igualdade. Não sei se eu pensei corretamente. Isso, Pachucanes, no texto, ele faz uma crítica, inclusive, ao racionalismo, né? O racionalismo que é muito identificado com o justnaturalismo, como se o direito fosse uma criação da racionalidade humana, né? E aí eu pergunto ao grupo, qual é a obra que vocês consideram essencial que Marx escreveu especificamente sobre o direito, para tratar do problema jurídico? Não existe. É isso, muito bem, Paulo. Pegadinha, hein? Pegadinha foi... Marx não teve uma preocupação específica com o problema jurídico, né? Então, ele não teve uma obra... Apesar dele, ele, por exemplo, tem livros sobre o direito de imprensa, mas, assim, são obras laterais, né? São obras que apenas lateralmente abordam ou enfrentam o problema específico do direito. Mas ele não pretendeu entrar em pormenores nessa análise da ciência do direito, da teoria do direito, porque, na verdade, como o direito
é apenas reflexo daquilo que verdadeiramente ele enfrentou, que eram as questões da economia política, então tudo iria ser reflexo a essa matriz econômica, né? Excelente. O que mais, pessoal, que a gente pode destacar aqui? Eu parabenizo o grupo, né? Só alguns apontamentos que eu queria fazer aqui para vocês. Não é por acaso que o normativismo keynesiano é muitas vezes chamado de neocantismo jurídico também, né? Ele se filia ao neocantismo jurídico. Veja que, acho que o grupo 4 deve ter percebido, várias referências do texto de Kelsen, elas são colhidas na obra de Kant, né? É um dos poucos autores que Kelsen cita com muita frequência, é Kant. E, assim, Kelsen não utiliza muita nota de rodapé, né? Ou nota de fim de texto, na verdade. Mas em relação a Kant, ele cita demais. E aí eu acho que está bem esclarecido. Alguma dúvida que vocês tiveram em relação ao texto? Algo que vocês acharam esquisito? Por exemplo, vocês acham que o texto, esse texto especificamente que a gente está explorando, de Pachucanes, ele acolhe integralmente as manifestações teóricas marxistas, pelo menos os autores que ele abordou? Essa pergunta difícil, não. Não, assim, eu vou falar aquelas opiniões sinceras aqui agora. Eu tive muita dificuldade para ler o texto, meu pai eterno. Tipo, muita dificuldade mesmo. E, tipo assim, o senhor colocou lá, aí a gente pensou que era só aquele início, né? Eu comecei por ali e fiquei, tipo, não tô entendendo nada. E a gente teve que ir, tipo, pro livro todo para começar a compreender. E aí, tipo, assistir os vídeos. Mas era só, assim, a ideia era só aquele textinho mesmo, da introdução, né? É porque a gente não conseguiu entender, sabe? É tipo, a sensação que eu tive foi igual quando tive que ler Freud para outra matéria, que eu comecei a ler a introdução e fiquei tipo, que merda é essa? Não tô entendendo nada, porque tipo, a introdução é um compilado, né, do que vai apresentar no texto, então às vezes tem uns termos, umas coisas assim, que ele não explica muito bem lá, mas ele desenvolve melhor depois ao longo do texto. Perfeito, isso é verdade. Às vezes, por exemplo, como é que a pessoa não pode ler Hegel ou Kant sem ter uma noção inicial do que é que eles vão dos termos que eles utilizam, né, da nomenclatura que ele utiliza, ou de algumas expressões, né? Realmente, mas não é dos textos mais complicados, não. Acho que até agora quem ganhou mesmo foi Ehring, né? Pessoal eu acho que não é dos textos mais complicados, eu acho que é só, tipo, burrice, TDAH. Não é isso. Mas eu acho que pro ano que vem, tipo, uma dica, assim, tipo, o senhor pode sugerir, tipo, aqueles vídeos do professor Alisson Mascara, porque depois de assistir os vídeos, aí você, tipo, assistiu os vídeos, agora eu vou, tipo, ver o texto, aí você desenrola, entendeu? Mas aí é que tá. Mas foi boa dica vocês terem dado. Mas aí, esse trabalho de pesquisa também, assim, dá um gostinho a mais, né, ao grupo. Vocês mesmos encontraram esse caminho e isso aqui reforça o ar de pesquisador, né? Um gostinho de ansiedade e desespero. Na hora de avaliar, professor, se lembre disso que o senhor colocou, viu? Que é o mais difícil. Tá certo. Em relação ao de Ehring, né? Tá certo. Eu vou levar isso em consideração. Já fazendo o lobby aqui, né? Tá vendo? Bom, pessoal, em relação ao grupo 5, acho que está bem esclarecido, né? E com isso eu vou concluir aqui a gravação desse primeiro momento da aula.